Então, boa noite, né? Nossa primeira pergunta é: como surgiu a ideia de criar um curso de fonoaudiologia na FOB? Isso aí é uma história bem longa. Na verdade, o Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, o Centrinho, ele atendia especificamente era em indivíduos com fissura lábio-palatina, certo? Só que foi aparecendo muitas outras entidades clínicas e queriam que nós atendêssemos lá no Centrinho, né? Ia na faculdade, ia no Centrinho. E aí, o superintendente, juntamente com alguns outros professores da Faculdade de Odontologia, eles tiveram a ideia de implantar o curso de fonoaudiologia, porque tanto para o paciente com fissura lábio-palatina, como outros pacientes que o Centrinho não abarcava, porque o Centrinho abarcava só fissura lábio-palatina. E aí nós fomos estudando outros pacientes, começamos a fazer, o primeiro lugar era assim, atendendo pacientes com deficiência auditiva, então nós criamos lá, chamava Associação do Deficiente Auditivo. Mais tarde começou em pacientes com problema de linguagem, aí ficou tanto deficiência auditiva como linguagem, ficou leal, aí depois foi aumentando, outros pacientes com problema de visão também vieram, aí criou-se o CEDALV, o Centro de Deficiência Auditiva, Linguagem e Visão. Então, a ideia era assim, aonde abarcar isso? E aí, o superintendente do hospital, juntamente com outros professores da FOB, tiveram essa ideia de implantar o curso de fonoaudiologia. E de primeiro momento, esse curso, ele a ideia era trazer o curso de São Paulo para Bauru. E isso não foi aceito, né? Então foi criado o curso, porque isso não estava dentro das normas. E queríamos ter trazido para o Centrinho. Só que o Centrinho não era uma unidade de ensino. Então, por isso que todos nós fomos, a Faculdade de Braços Abertos nos acolheu para criar a faculdade, o curso de fonoaudiologia. E esse curso de fonoaudiologia, nós éramos, como fonoaudiólogos, inexperientes. Então, esse curso precisava de pessoas mais experientes que nos assessorassem para fazer todo implantar o curso. Então, foi o doutor Orozinho, a doutora Cecília, que já tinham experiências na PUC, então foi convidado para que eles viessem para Bauru nos assessorar. E felizmente eles não só nos assessoraram, como formaram a vida aqui. Então, na verdade, o início, assim, o curso teria que ser gratuito, era o primeiro curso na região que fosse gratuito, e que a infraestrutura, das disciplinas básicas, fossem direcionado para a Faculdade de Odontologia. E o Centrinho ficava com a parte clínica. Então, a ideia começou assim, juntar os professores das partes básicas e os professores e os fonoaudiólogos ajudarem nessa criação. E foi isso que aconteceu. Então, a ideia partiu de dar uma resposta para a sociedade que vinha nos buscar, e a gente só era especializado em fissura lábio-palatina, e aparecia vários outros tipos de patologias, né, de entidade clínica. E aí começou-se a fazer o curso, e parece que foi, acho que foi em 1989, não, acho que foi em 82, 89, eu não lembro, que eles aceitaram. Kátia, você lembra disso? Qual?
89, né? 89 que eles autorizaram a criação do curso. O seu está desligado, o seu. 89 e as negociações que começaram em 82. Em 82. A ideia, todas as negociações, foi muita negociação, foi muito. Era possível, não era possível. E com uma garra, com luta de todos que queriam essa faculdade, então, em 1989, o CEU autorizou a criação e foi em março de 90, se deu a primeira turma, começamos a primeira turma com 25 alunos, né? Hoje a gente está com 40, mas com 25 alunos apenas, e aí começaram os concursos, né? E nós, fonoaudiólogos do Centrim, começamos a prestar o concurso e passamos. Então, era assim, aqueles que passavam em primeiro lugar tinham 40 horas, era dedicação integral docência e pesquisa. E os outros, porque precisavam de outros professores, aqueles que passavam em outros lugares na classificação, eles ficavam com dedicação parcial ou dedicação de 24 horas, assim. Na verdade, o curso começou dessa forma. E eu lembro que uma das primeiras pessoas que fez o concurso foi a doutora Cecília, para entrar no curso de fonoaudiologia, e a gente passou em primeiro lugar, cada um na sua disciplina, e nós estamos lá, né? Ficamos lá até no momento que a gente achou importante. Saímos. Mas a história do curso, ela começa assim, pela necessidade da população nos procurar com outras patologias, com uma série de patologias, e que o curso fosse gratuito. Era isso a ideia, porque era pela Universidade de São Paulo. E é isso que aconteceu. Infelizmente, hoje a gente já está comemorando os 30 anos do curso, né? Doutor Orozimbo, o senhor tem mais alguma coisa para acrescentar? Eu esqueci de alguma coisa, algum detalhe? Não, acho que a sua memória está excelente. Eu só acrescentaria o seguinte, que em 1989 existiu o Leal. Isso. Né? E existia também um banco de aparelhos, que eram doações, etc. E tal. E quando nós viemos prestar alguma assessoria aqui em Bauru, nós viemos exatamente para dar, vamos dizer assim, uma supervisão, principalmente no meu caso, especificamente da Maricida também, especificamente na área da audiologia, da audição. Porque o Leal era um laboratório que atendia deficientes auditivos e de linguagem, era bem amplo, né? E aí surge, nessa época, que vai ter uma grande influência na área da audiologia, a ideia de se fazer o implante coclear. E foi exatamente com a criação do curso de fonoaudiologia e a possibilidade que a gente tinha de começar um programa de implante coclear, que realmente começou em junho de 1990, foi que então foi possível aglutinar um grupo e formar uma equipe que foi extremamente atuante e muito importante no curso de fonoaudiologia, no Hospital de Reabilitação, né, das anomalias craniofaciais, atualmente, que é o HA, e, eventualmente, numa criação do Centro de Pesquisas Audiológicas. Incorporava todo esse grupo, e o que era muito interessante, que você talvez não tenha mencionado, porque você participava desse grupo, era que gente muito jovem. As pessoas eram extremamente jovens. Eu era ali o velhinho do grupo, né? E foi muito interessante isso, porque foi um grupo que era jovem,
tinha muita vontade de produzir, muita vontade de trabalhar e, o que é muito importante, trabalhar harmonicamente. Olha que eu já participei de muitos grupos na minha vida, mas esse grupo trabalhava realmente de maneira harmônica, o que foi muito importante para o eventual, não só o curso de fonoaudiologia, mas para o próprio CT. Isso mesmo. Mais alguma coisa? Não, eu sou todo ouvidos. Eu acho que o curso, assim, a ideia de começar o curso foi dessa forma. É realmente a necessidade que precisava para Bauru. E acredito que cumprimos isso bem cumprido. E aí depois vem, assim, depois a entrada dos professores, né? Que eu vou falar da minha parte, assim, eu fui uma das primeiras professoras, a doutora Cecília e a doutora Rosima, elas ficavam numa parte que era o CPA, né? Que não era dentro da faculdade de odontologia. E aí eles me arranjaram uma salinha bem antiga lá para eu ficar, né, dentro da sala, porque eu ficava dentro do centrinho como pesquisadora, que eu não deixei de ficar como pesquisadora do centrinho, e ficava na FOB para dar aula. Só que a FOB não tinha espaço para nós, a gente era tudo novo lá, não tinha departamento, nada. Então eles me deram uma salinha de um professor que tinha acabado de se aposentar, e eu ficava na salinha ali, esperando a entrada de outros professores. Aí veio o concurso de outros professores, que veio quem emprestava, além de outros professores de fora, a professora Marinês, a professora Kátia Flores, das outras universidades, da universidade antigamente chamando USC, né, Universidade do Sagrado Coração, hoje Unisagrado. Então, essas professoras também começaram a prestar o concurso e passaram, então ficaram como nossos docentes. Aí tínhamos que ter um departamento, nós não tínhamos departamento, nós somos alocados num departamento da estomatologia, onde o doutor Gastão, que é o superintendente, pertencia a esse departamento, então nós ficamos alocados ali. E aí foi aumentando os professores, o curso foi tomando jeito, foi tomando corpo. E aí eu lembro muito bem que antes de entrar todo esse corpo docente, a gente precisava montar estágio, e eu realmente não tinha uma experiência nisso. Aí eu solicitei uma professora da USC, a professora Célia Giachetti, que me ajudou demais na montagem dos estágios, que os estágios iam sendo dentro do centrinho, do CPA. E ela, assim, eu tenho uma admiração muito grande, porque ela realmente vestiu a nossa camisa e nos ajudou a montagem de vários estágios. Aí depois veio o doutor Gastão, como superintendente, nos chamando, e as professoras já chegando, pediu para a professora Marinês que ela ficasse responsável pela parte de linguagem, e uma série de outras que ela pode falar, uma série de disciplinas para ela ministrar, porque nós não tínhamos outros professores, nós tínhamos mais de 25 disciplinas, além das 15, 12 básicas, sei lá, eram muitas disciplinas. Pediu para a Marinês e uma outra, da linguagem, e a professora Kátia Varenga, que também tinha passado no concurso, que ela ficasse responsável pela parte de áudio. E que eu, que era uma das mais antigas, ficava assim, fazendo mais a parte administrativa. E foi isso que nós fizemos, né? Bem no comecinho. Depois, com a chegada de todos os professores, aí cada um tinha a sua parte, né? Tinha a sua função. Então, eu queria que a professora Marinês continuasse, professora, se isso for de acordo, para você continuar com a nossa história aí. Bom, boa noite a todos.
É um prazer e até uma emoção estar aqui com vocês e fazer esse puxar pela memória aí, né? Tantos momentos que nós vivemos, desde a época aí dos anos 80, né? Eu fui fonoaudióloga do Centrinho por 9 anos e antes do curso de fono existir, e participei bastante com o Dr. Gastão das ideias dele de montar o curso de fono. Eu queria... a Marisa falou bastante da criação do curso de fono e do início. Eu já queria assim, pular lá para 1995 para dar uma panorâmica, né? 5, 6 anos depois. Para vocês terem uma ideia, o nosso curso ele tinha quase 4.600 horas naquela época, né? E acho que era 4.575 horas, sendo que 670, isso incluía 60 horas de educação física, que existia. Os nossos alunos faziam educação física. 15% desse total de horas era dedicado às disciplinas básicas ministradas pelos professores do curso de odontologia. E o restante era ministrado, que esse restante era 3.870 horas, distribuída por 29 disciplinas, a Marisa falou 26, mas eram 29, eram dadas por 10 professores da área de fonoaudiologia. Então, para vocês terem uma ideia, nós éramos em 10 docentes, ministrando 29 disciplinas, e sendo que nesta época nós viajávamos para São Paulo, Campinas, São Carlos, né, para assim, fazer a nossa pós-graduação, porque nós não tínhamos pós-graduação, né? E, ao mesmo tempo, só para também eu ter uma ideia, desses 10 docentes, 3 eram em dedicação exclusiva, 40 horas, 7 eram um tempo parcial, que praticamente dedicava, né, o resto do seu tempo também à criação do curso de fono. Como nós não tínhamos um departamento próprio, né, e também não tínhamos funcionários, nós mesmos é que fazíamos todo o serviço, né, dos funcionários. Então, secretaria, nós que fazíamos, né? E além de tudo, fazíamos também um estudo já na época para uma reformulação do currículo, porque aí já tinha uma ideia de como estavam os nossos currículos e, ao mesmo tempo, fazendo aí um grande esforço para que a universidade contratasse mais docentes, né? Então, foram tempos, assim, foram muito difíceis, muito, porque também nós não tínhamos clínica, né? E dentro do Centrinho não era possível fazer que os nossos alunos fizessem todos os estágios. E aí, então, foi feita uma adaptação num prédio que o Centrinho alugava, né? Que era depois o CEDALV, que então nós fazíamos o nosso estágio lá. Também lá, né? Porque parte dos estágios também acontecia dentro do Centrinho. Então, assim, só para complementar que realmente foram tempos difíceis, porque tudo que a gente começa não vem pronto, né? Ninguém chega com uma bandeja e fala, olha, nós pensamos em tudo, vocês têm a graduação, a pós-graduação, já tem o mestrado, o doutorado, e toma, leva. Não, nós não tínhamos nada disso, né? E, só que uma coisa que o Dr. Orozimbo lembrou, nós éramos muito jovens, né? E eu, assim, estava até me lembrando, hoje à tarde, conversando com a professora Marisa, eu entrei no concurso, eu comecei em 92, mas em 90 eu já era professora, meio que emprestada, porque o Dr. Gastão me chamou em 89 e falou assim, você vai dar aula de linguística no curso de fono. Nós estamos precisando de um professor de linguística e você vai ser a professora. Aí eu falei, mas Dr. Gastão... Aí ele falou, mas você é especialista em fonética. Eu falei, mas fonética é uma parte da linguística. Ele falou, então você corre atrás do resto, porque você já é a professora. Então, aí
hoje eu agradeço demais, porque na época foi um susto, eu tive que correr atrás para fazer uma formação em linguística, porque além das outras disciplinas que eu dava inicialmente voz, a teoria da educação, eu dava fissura, né? Enfim, e dava toda a linguística do curso de fono. E eu acho que eu me tornei uma fonoaudióloga completamente diferente com a formação de linguística que eu tive. Então, eu agradeço muito o Dr. Gastão, o susto que ele me deu. Aliás, ele era especialista em dar susto em todos nós. Ele era um homem muito à frente do seu tempo, ele era um visionário, e ele fazia as coisas acontecer e nos desafiava demais. E então, eu já, no curso de 1990, fui a primeira fono, né, dando a aula de linguística para o curso de fono, junto com as disciplinas básicas que eram ministradas pelos professores da UDOM. Então, foi assim, essa foi uma trajetória inicial. Não sei se a Kátia quer complementar, porque a Kátia viveu tudo isso também com a gente. Eu gostaria de lembrar também que nessa época o primeiro currículo, que foi a primeira grade curricular proposta, o quarto ano, terceiro, quarto ano, era dividido em 3 áreas: audiologia, linguagem e voz, fissura palatina e deglutição atípica. E a proposta inicial era que o aluno no quarto ano ele fizesse uma escolha, ou vai fazer uma coisa ou vai fazer outra, né? Então já existia essa proposta de cada um ir para um lado. Só que aí chegou, na realidade, né, como a professora Marisa bem pontuou, houve uma demanda social, né? Havia uma demanda social na época e tinham várias patologias para serem tratadas que não dava para utilizar o espaço físico do hospital. Então, por isso, e também outras áreas da fonoaudiologia que precisavam ser abarcadas, né? E aí a professora Marinês, eu, professora Kátia Alvarenga, quebramos a cabeça para poder montar um estágio juntando essas partes aí dessas 3 áreas. Eu só queria completar também nessa sua fala, Kátia, que a gente teve muita reunião, não sei se o doutor Orozimbo lembra, que era doutor Orozimbo, doutora Cecília, eu, que não era doutora, o doutor Luiz Ferreira Martins. A gente se reunia, que o doutor Gastão pedia, a gente se reunia lá na recreação para falar do currículo. E um dos primeiros currículos foi esse mesmo, que era dividido no final, no quarto ano, terceiro, quarto ano, a pessoa teria que escolher. A gente até levou à frente isso aí, né? É que não teve, a gente via que não era só isso que precisava. Mas é assim, eu me lembro muito, e quando a Marinês fala que o doutor Gastão é um visionário e ele põe a gente, ele põe. E a gente se acha tão incapaz, mas a gente encontra tanto outras pessoas que já têm experiência e nos ajudam. Então a gente cresce muito, nós crescemos muito com esse curso, crescemos muito. Então ver que ele já chegou nos 30 anos assim, e das estrelas que ele tem hoje pelo guia do estudante, não dá para, quando você olha para trás, não dá para, é só uma emoção. Então, a gente só tem que agradecer todos aqueles que passaram. Então, eu devo muito, assim, no começo, assim, o doutor Orozimbo, doutora Cecília, doutor Luiz Ferreira Martins, que já tinham experiência e, às vezes, a gente ficava até assim, sem graça, dava uma ideia que a gente passou a noite inteira fazendo isso, eles negavam essa ideia e a gente batalhando nesse. Então, foi assim, foi muito harmônico, mas foi bem de garra mesmo, né? A gente teve toda a garra, então merece estar nos 30 anos o curso como está.
Kátia, doutor Orozinho, quer falar mais alguma coisa? Eu só queria acrescentar o seguinte: nesse ambiente de colaboração que a gente tinha em todos os setores, eu chamaria a atenção para os professores dos departamentos, principalmente das cadeiras básicas do curso de odontologia, da FOP, porque houve realmente assim, uma disponibilidade muito grande, porque houve um aumento, vamos dizer, considerável, pelo menos 50%, né, dos alunos que entravam na faculdade, porque eram 25 na fonoaudiologia e, se não me engano, 50 ou 60 no curso de odontologia, não é isso? Eu acho que ainda eram 50 na odonto e 25 na fonoaudiologia. Isso, então é uma sobrecarga maior para os professores dos departamentos das cadeiras básicas, né? Então isso foi muito importante, muito útil. O outro aspecto que eu acho que a gente deveria não esquecer, e certamente não vai ser esquecido, era a visão que foi mencionada do Gastão, né, professor Gastão, que sempre deu um apoio integral. Né? É impressionante o apoio que ele deu. E esse é muito importante que a superintendência apoie as ideias que às vezes são extremamente originais, mas que às vezes não conseguem ser realizadas pelo fato de não ter um apoio, principalmente da administração, apoio financeiro e até apoio mesmo intelectual, né? Então, eu diria essencial. Eu diria essencial para que se atingisse aquele objetivo, né, que aquele grupo tinha em mente, que era fazer um curso bom, que teve uma repercussão, a Kátia falou dos aspectos sociais do curso, ele teve uma repercussão muito grande aqui na região, não foi só na cidade de Bauru, né? Não foi, teve uma repercussão muito grande que, à medida que o tempo foi passando, foi se consolidando e é o que é hoje, e o curso de fonoaudiologia da Faculdade de Odontologia de Bauru. Mais alguma pergunta, Gabriel? Sim. Beatriz? E aí, depois que o curso começou, o que representou ele ser reconhecido pelo MEC em 1994? Por que ele precisa passar por esse reconhecimento? E o que representou também para vocês esse reconhecimento? Está desligado. Agora sim. Boa noite a todos. É um prazer poder estar dividindo esse momento com professores renomados, que foram meus professores, né? E é um prazer muito grande poder estar aqui e para falar do início do curso, né? Antes de entender o significado de reconhecimento de curso, por que reconhecer o curso, vamos entender um pouquinho esse processo de reconhecimento. Então, funciona assim, a instituição tem a intenção de iniciar um determinado curso, aí ela planeja, ela organiza o que chama de projeto político pedagógico ou projeto pedagógico, que é na verdade um documento bem extenso que detalha muito bem tudo o que vai acontecer. Então, desde a missão do curso, a abrangência, aspectos sociais, infraestrutura, grade curricular, enfim, ele apresenta tudo, né? Todas as opções as necessidades dele. Aí encaminha para as instâncias superiores, onde o curso é aprovado. Aí, sendo aprovado, ele precisa do reconhecimento do MEC
Para quê? Para que os alunos que saiam possam exercer a profissão, possam ter um diploma e que esse diploma seja válido em todo o território nacional. Então, para o diploma ser válido, ele precisa ser reconhecido aí pelo Ministério da Educação e do Desporto, né? O reconhecimento do curso, ele é feito pelo INEP, né, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Anísio Teixeira, e onde existe um banco de professores, e esse banco de professores vai avaliar, com base em critérios, em parâmetros, ele vai avaliar se aquilo que foi colocado no projeto político-pedagógico foi cumprido, né? Então, quem solicita o credenciamento junto ao MEC é a própria instituição. E o ideal é que isso seja feito quando essa primeira turma estiver mais ou menos na metade do curso, né? E aí existe uma avaliação em loco, que o MEC chama, né? Vem 2 professores e vão ficar durante 2 dias na instituição e avaliando todas essas condições, né? Eles avaliam a organização didático-pedagógica, né? Então, a proposta, a grade curricular, as ementas, o corpo docente, discente e equipe técnico-administrativa, né? Como que está distribuído isso, o espaço físico, desde sala de aula, sala de professores, biblioteca, laboratórios, né? Espaço para os alunos. Então, cada um desses itens, existem critérios que os avaliadores, eles precisam pontuar, né? E por que é importante fazer essa avaliação? Por 2 coisas. Uma, e primeira, né, mais importante, é o reconhecimento do diploma do aluno. Ele estudou, o curso é reconhecido e o diploma dele é válido em toda a instituição nacional. E segundo, que esse processo de avaliação, ele ajuda muito na melhoria do curso. Então, se a equipe sinaliza, precisa, só tem um volume de cada livro, precisa ter mais livros na biblioteca, aí com esse documento é mais fácil negociar e solicitar essas questões junto às instâncias superiores. Da mesma forma, sala de aula, recurso audiovisual, enfim. Então, ele ajuda muito nesse processo para atender as necessidades do curso, para se tornar um curso ideal, né? Outra coisa também que eu queria lembrar é que dentro do INEP existe um banco de avaliadores, né, que são profissionais de todas as áreas, professores de instituição de ensino superior, de todas as áreas, que são elencados para fazer esse processo de avaliação. Então, é um pessoal treinado, tem toda uma documentação que está disponível, inclusive online, né? E essa equipe, por exemplo, da fonoaudiologia, vem 2 fonoaudiólogos, na odontologia, 2 dentistas, né? Isso para várias profissões. Dentro do nosso departamento, nós temos vários professores que fazem parte desse banco, né, de avaliadores, que chama Bases, para poder avaliar os cursos. E essa avaliação ela é feita com uma certa periodicidade. A primeira foi em 1994 e a última foi em 2017.
E a equipe que vem faz um relatório também extenso de cada item, de cada parte, e esse relatório, a equipe sinaliza quanto tempo precisaria para fazer uma reavaliação, uma nova avaliação. E aí, em cada avaliação, eles vão vendo se aquilo que anteriormente apontado foi contemplado, o que mudou, né? A grade curricular, por exemplo, pode ter mudado, e eles vão ver também se está adequado, o curso está adequado na lei de diretrizes e bases, porque o Ministério da Educação, ele também tem normativas, tem critérios para todos os cursos, e cada curso ele tem que ministrar determinados conteúdos, e quem faz isso é uma equipe junto do Conselho Federal de Fonoaudiologia e outras equipes que trabalham junto ao Ministério e às secretarias do Ministério, para formar a lei, as diretrizes e bases nacionais, né? Então, é importante estar seguindo sempre essas DCMs, tá? Acho que é isso. Se alguém quiser completar. Já deu uma aula. Melhor do que você, não conseguiria. Alguma questão, Gabriel, Beatriz? Vocês já responderam todas as outras que nós tínhamos preparado. Foi um bate-papo muito gostoso, né? Vocês se sentiram muito à vontade, nos deixaram à vontade também, nos envolveram em todas as histórias. Então, nós só temos a agradecer pela presença de vocês, né? Pela disponibilidade de estar aqui conosco e partilhar um pouquinho da história do nosso curso. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Obrigada. Nós que agradecemos o interesse de vocês. Então tá, boa noite, muito obrigada, viu?